Hello, how are you? Olá, como vai você? We are back, estamos de volta. Agora volume 5, semana 3. Oh yeah. Já tá seguindo a gente lá no Instagram? No Instagram, grandes novidades. Fica de olho, ok? Eu sou a Thais Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, we are back. Vamos lá, estamos de volta. Amei esse início aqui, que foi proposto para nós, essa primeira atividade. Do que se trata? Temos aqui diversos nomes de filmes e eles colocaram alguns emojis e a gente teria que descobrir cada um deles. Temos aqui o ET, né? Um clássico do Steven Spielberg, Free Willy, aquela história, né? Da baleia, que ela fica ela é resgatada, né? E depois ela tenta, né, se comunicar com a sua própria família. E toda a ideia, né, de um menino, Jesse, tentando ajudá-la. Isso marcou a minha infância. Procurando Nemo, um filme mais recente. Quem Quer Ser um Milionário, né? Slumdog Millionaire. É um filme que até concorreu ao Oscar. Lord of the Rings, o Senhor dos Anéis. O Planeta dos Macacos. Home Alone. A história de um menino que tem uma viagem, né? E porque ele brigou com o priminho na noite anterior, ele vai pro sótão e no outro dia a família vai embora e ele fica para trás em casa. Claro que tem uma sequência, e que é a segunda, por exemplo, em New York. Eu sou apaixonada, é o clássico de Natal. O Fantasma da Ópera é um musical maravilhoso, Titanic. É um filme que marcou, né, a história. E aqui, esse daqui foi o último que eu não assisti. The Sisterhood of the Traveling Pants, que em português ficou 4 amigas e um jeans viajante. De todos esses, esse foi o único que eu não assisti. E aqui, gente, eu coloquei aqui uma proposta de resposta, e aqui tá bonitinho colocado para você, né? Tentando explicar através dos filmes, é muito interessante. Eu achei bem legal, é uma atividade que eu amo, mas eu coloquei também na forma como aparece para você aí no seu material. Aí você dá uma olhadinha, tá bom? Eu espero que você goste de todos, tá bom? E aqui, muito interessante, esse texto, né, que foi proposto agora para a continuação das nossas atividades. Aqui ele começa falando que nessa semana nós leremos um artigo de uma revista teen indiana, escrita em inglês. E fala que a Índia é um país multilingüe, são 22 línguas oficiais, inclusive o inglês é utilizado em muitos setores do governo, em escolas de ensino superior, e isso se deve, né, à colonização pela Inglaterra. E aí ele vai juntar essa história da Índia, né, e vai publicar esse artigo dessa revista Teen, que fala sobre um tema maravilhoso e muito importante, que é a resiliência. E ele pega e coloca assim para você poder fazer uma análise sobre esse texto aqui, que fala bend or break, the option of resilience. Então, dobrar, se curvar, né, ou quebrar. E ele fala a opção que nós temos da resiliência. A gente pode pensar nisso em relação, né, às árvores. Elas se dobram, elas se curvam e algumas delas, quando nós temos uma tempestade, elas acabam se quebrando porque elas não têm aquela flexibilidade, aquela elasticidade. E aí, isso pode acontecer também conosco, né? Então, a resiliência é uma coisa muito aplicada também a nós. E aqui traz uma definição do dicionário. A resiliência é a capacidade de recuperar sua forma original após sofrer um choque ou uma deformação. É uma coisa que a gente tem que buscar, né? A resiliência. E ele pega e fala assim, qual que é a relação entre a pergunta e o conceito? E aqui, agora que eu vi que não está aparecendo aqui, mas eu falo para vocês, não tem problema. A resiliência é quando, apesar dos desafios e obstáculos, uma pessoa consegue se reerguer sem ela sucumbir, né, diante daquela situação. Ou seja, é aquela pessoa que, diante das coisas, ela consegue ser flexível, ela até se dobra, ou seja, ela sai do seu centro, né? Ela se dobra um pouco, ela se curva. Pensa numa árvore, fica mais fácil de você entender. Mas algumas pessoas, né? Elas se quebram, a situação vem e pega ela de uma certa forma, né? E atinge de uma certa forma que realmente a pessoa, ela se quebra, ela se desmonta, ela sucumbe. Tá bom? Então, a resiliência é aquela ideia da gente correr atrás, né? Da gente ter, e é uma característica que a gente tem que procurar, né? E ele faz uma analogia aqui com um rubber band,
que são esses elásticozinhos. Eu acho isso muito legal. E ele pega e fala o seguinte, o que acontece quando você pega um elástico e você estica? Ele vai, né? E você solta assim, ó, ele vai voltar para sua forma original, não é mesmo? Eu espero que tenha dado para você poder ver, ó. Né? Ele volta. E aí ele fala que alguns têm mais elasticidade, outros vão ter menos elasticidade, porque alguns são mais rígidos. E tem alguns até que se você puxar demais, né, ele vai o quê? Ele vai se romper, ele vai acabar o seu elástico, né? E aí até certo ponto nós seríamos como esses elásticos, né? E não apenas, nós apenas variamos em relação à nossa flexibilidade. E isso tem um impacto muito grande na nossa vida, né? Essa capacidade que nós temos, né, de nos adaptarmos, né, sem nos rompermos, sem sucumbirmos diante das nossas dificuldades e das situações. E ele pede para a gente explicar essa metáfora do elástico, e eu peguei e coloquei que, de acordo com a autora, quando você estica e solta um elástico, ele vai voltar para sua forma original. E alguns vão ter mais elasticidade do que outros, alguns chegam até a se romper, mas nós somos, né, um pouco parecidos com esses elásticos. Aí você pode colocar isso que eu falei sobre as dificuldades, sobre as situações, a necessidade que nós temos de ser flexíveis para nos adaptarmos a esses obstáculos, né, a superá-los, e depois a gente volta, né, para o nosso centro, né, para o nosso equilíbrio. E ele pega e fala no número 4, ele pega e fala assim, sobre o that. Ele pega e fala a frase, né, to a certain degree, we are like rubber bands. Né? De uma certa forma, né, até certo ponto, nós somos mesmo como esses elásticos. We just vary in flexibility, a gente só varia na flexibilidade, and that impacts our life significantly. Isso impacta a nossa vida de uma forma significativa. E ele quer saber sobre esse that. Aqui, ó. É um pronome relativo, ele já te fala isso, e ele quer saber o que ele se refere. E eu coloquei aqui a resposta, né, a proposta de resposta, mas eu queria te falar um pouquinho mais. É uma matéria super importante aqui, ó, para o nosso Enem. Porque os pronomes relativos, eles, em regra, como tudo tem exceção, né? Ele vai se referir a um termo anterior que nós chamamos de antecedente, tá bom? Às vezes, ele pode ser omitido, né, teacher? É verdade. Há casos específicos em que ele pode ser omitido. E nós vamos ter pronomes relativos que vão se referir a pessoas, a coisas, e temos o that. O that sabe aquele pronome coringa? Coringa, você já jogou Uno? Que é quando você tem uma carta que pode servir para diversas situações ali, te livrar, né, de algumas situações ruins. Então, o that é isso. Ele pode servir tanto para poder se referir a uma coisa ou uma pessoa. Isso é uma coisa muito importante em relação a ele. E aí, meus queridos, o que acontece? O that aqui, ele está se referindo a alguma coisa que falou antes dele. E que, no caso aqui, foi flexibility. Tá bom? Professora, você vai explicar isso com mais intensidade, de uma maneira mais profunda? Oh yeah, baby! Sabe quando? Nossas aulas, no nosso programa que está voltado para o Enem. Então você fica de olho lá no Instagram. A gente está falando sobre isso. Nós falamos as datas que as aulas vão ser postadas. Então fica de olho, não perde nada não, hein, gente? Então vamos lá. E aí agora, nas questões seguintes, das 5 seguintes, ele vai falar sobre a continuação do texto. Não veio no nosso material, mas olha só a importância que tem da gente colocar a fonte de consulta. O material colocou para mim a fonte de consulta, eu fui lá e corri atrás e coloquei para vocês, espero que vocês consigam entender. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre creatures of habit, né? Nós somos criaturas que nos acostumamos muito fácil a determinadas coisas, né? Que o get used to é quando você se acostuma a fazer alguma coisa. E a mudança para nós é uma coisa muito difícil. E ele fala até sobre a questão, gente, fisiológica mesmo. Sobre as células do nosso cérebro, elas ficam adormecidas, porque elas não precisam se movimentar, já está acostumado com aquilo. E quando nós mudamos a forma de fazer alguma coisa, elas se sentem pressionadas e elas têm que construir novas conexões. Mas, de fato, ele fala, nós não gostamos muito, né? De mudanças. E aí, eu coloquei até uma outra parte que eu achei muito importante, né? E ele fala que às vezes a gente tem a nossa comida favorita, aquela mesma escola, e quando a gente troca de escola é tão difícil, a gente tá ainda apegado àqueles nossos antigos amigos, mesmo que essa nova escola vai ser uma coisa super importante para você, né? Novas experiências. E como que isso é importante para nós?
E a gente nem consegue ver, né, a coisa boa, porque a gente está preso a uma coisa boa que tinha acontecido anteriormente. E na questão 5, ele fala assim, considerando o tema, e ele pede algumas questões para a gente poder responder. O que você acha que será tratado nessa próxima tarde? Nessa próxima tarde é ótimo, nessa próxima parte. Eu falei, será tratado como nós gostamos, que as coisas aconteçam da mesma forma. Por isso que tem o título, né? Creatures of Habit. Nós gostamos, gente, dos hábitos, né? De saber, para a gente poder ter um controle. A gente se sente mais confortável, né? Estando no controle das coisas. E ele pergunta quem são essas creatures. Gente, o texto, né, foi tirado de uma revista Teen. Ok. Então você pode colocar no primeiro momento que é voltado para, né, esse público jovem. Mas concorda comigo que pode estar se referindo aos seres humanos? Nós, seres humanos, né? Como nós nos apegamos, né, a determinadas formas das coisas acontecerem, determinadas formas de pensarmos. E como que é difícil essa mudança, não é mesmo? Então, eu coloquei falando sobre isso para vocês também. E aqui, ó, nós temos como isso se relaciona ao conceito de resiliência e a metáfora apresentada. Além de falar dessa questão dos rubber bands, ele pega e fala na continuação do texto, que eu não sei se era a ideia, né, do material, já que não veio o texto lá, fala que nós não queremos pavimentar novos caminhos e optamos pelo estilo de vida da ferrovia. Né? A ferrovia, ela nem entra em contato ali com o solo, ela só passa, né? Ela cria os trilhos que permitem você passar. E se você tiver que pavimentar novos caminhos, gente, imagina, criar uma estrada, abrir a estrada, pavimentar. Nossa, dá um trabalho, né? Mas é justamente sobre isso. Nós não gostamos das mudanças, nós nos sentimos desafiados, né? A nos adaptarmos. E nem sempre a gente está pronto para isso tudo. E a gente juntando com a resiliência, é justamente essa capacidade da gente ter esses novos desafios e a gente sim pavimentar novos caminhos. E em relação aos rubber bands, essa capacidade da gente o quê? Ser flexível, né? E nos adaptarmos. E sair aqui, ó, da nossa zona de conforto, tá bom? E aí, nessa atividade 6, nós temos, ele pega pra gente falar sobre essa construção verbal, que é o get used to, que é a gente se acostumar. E ele fala sobre esse specific way, essa forma específica, né, de fazermos as coisas. E aí, gente, ele pede pra gente estabelecer também uma conexão com o título, né, Creatures of Habit, e sobre a frase We get used to things being a specific way. A gente se acostuma às coisas sendo de uma determinada forma, de uma forma determinada, né? E existe uma relação de conformidade, finalidade, proporção ao tempo. Ele te pergunta. Eu respondi a minha resposta, né? A proposta, você não é obrigada a concordar comigo, você pode fazer a sua e eu vou adorar saber o que você está pensando. Ele pega e fala assim, eu coloco, né, que somos seres que facilmente nos acomodamos. E a gente se acostuma, né, com as coisas, né? E a gente tem diversos hábitos. E ele até cita ali, né, a nossa comida favorita, aquelas coisas são favoritas nossas e nós não gostamos de mudá-las, né? E isso exige até do nosso cérebro, né? Estímulos novos, né? Que representam um desafio para todos nós. E eu coloquei a seguinte frase, quanto mais tempo estamos habituados a fazer determinada coisa, de uma forma, ou a pensar ou agir de determinada forma, mais difícil será o processo de mudança. Se eu usei quanto mais, depois mais pra frente eu coloquei o mais, eu tô trazendo para você uma ideia de proporção, tá bom? Essa foi a forma com que eu interpretei essa questão. Achei muito interessante, sabe, esse tema trazido para nós. É uma coisa que pode nos ajudar muito, né, nesse período nosso de pandemia, se a gente exercitar essa flexibilidade, né, e essa resiliência. E por fim, agora na atividade 7, ele traz uma frase para nós. Ele fala, and hence we abhor change. Nós o que? Nós abominamos as mudanças. E ele fala sobre essa explicação fisiológica que eu já citei, né? Eu gostei tanto do texto que eu até estou trazendo ele para mim. E quais são esses necessários? Como é que acontece esse processo, né? Eu falei que o texto fala que se fizermos algo diferente, as células adormecidas do cérebro terão que ser reativadas e elas são pressionadas a construir novas conexões para alimentar novas formas de pensar, né? Então, é verdade, a gente precisa, né, fazer esse exercício, é uma coisa nova, mas é uma coisa muito boa, né, que pode acontecer conosco. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, e a gente se vê quando? Next week. Bye, bye!